Ô William, vai se fuder, o Coringão não precisa de você, né? Queria começar esse vídeo aqui com um protesto justo que a torcida do Corinthians fez contra o William, né? O William que sempre foi ovacionado na Neoquímica Arena, desta vez, né, foi xingado aí pela forma que ele deixou o time. Mas enfim, bora falar sobre esse jogo aí entre Corinthians e Palmeiras. A vantagem do Campeonato Brasileiro aí já era difícil, né? Tava 6 pontos, poderia diminuir para 3, só que aumentou a vantagem para 9 pontos. Se já era difícil desta mesma forma, mesmo na minha opinião, se o Corinthians conseguisse diminuir a diferença, ainda assim era difícil porque esse Palmeiras vai ser complicado de tirar pontos dele, cara. Seja um pontinho que seja, vai ser complicado. Mas a gente tem que falar desse jogo, mano. E eu tô até com medo de falar bobagem aqui. Bobagem no sentido de... Eu não sei, cara. Enfim, deixa eu tentar falar primeiro sobre o primeiro tempo, vai. O primeiro tempo do Corinthians bom, né? As duas equipes, na verdade, a gente sabe que o Palmeiras veio de um jogo bem desgastante contra o Atlético Mineiro, né? Que jogou grande parte do tempo com 2 jogadores a menos, né? E ainda teve um dia a menos de descanso. O Corinthians no primeiro tempo tentou, chutou no gol algumas vezes ali, teve um lance, dos 2 lances com o Renato no primeiro tempo. Teve lance com o Fausto Vera também, né? Não foi nada de lances perigosos, assim, que o Cássio teve perigo ou que o próprio Everton teve perigo, né? Mas o Corinthians meio que dominou o Palmeiras, na minha opinião, pelo que tava vendo, assim, dentro de campo. Parecia que eles foram em busca de um empate mesmo, que o empate estaria bom para eles, estariam de fato. E acabou que ficou bem melhor para eles do que eles imaginavam, né? No sentido de ter conseguido o gol ali. No início, né, quando eu vi a escalação, eu fiquei pensando, cara, por que não colocar o Fagner e o Fábio Santos de titular nesse time, né? Porque, cara, toda vez que o Piton jogou contra o Palmeiras ali, o Dudu deitou em cima dele. Só que nesse jogo não. Né? No início, no começo ali, parece que o Piton ia ser de novo que o Dudu ia colocar o Piton no bolso. Mas não, o Piton fez uma partida decente, cara. Fez uma partida decente. O Dudu fez uma partida abaixo também, quase não apareceu no jogo. E quando aparece, foda, né? E aí, o Rafael Ramos, pra mim, tava sendo um dos melhores jogadores, principalmente no primeiro tempo. Tava muito bom o Rafa. E dava pra ver que ele tava se esforçando, mas ele tava jogando com vontade, o Rafael, né? Tava buscando a bola, brigando por a bola o tempo todo, cara. O tempo todo ali. Perdeu alguns lances ou outros, mas você via a vontade dele, né? Você via a vontade e foi bem, na minha opinião. O cara subindo o tempo todo, né? Pra quem fala que o Rafa não é ofensivo, eu também não acho, né? Em comparação com o Fagner. Mas o que o Rafa subia o tempo todo, cara, pro ataque, ele tentava, né, fazer seus cruzamentos e tudo mais. Gostei da partida do Rafa. E o time volta pro segundo tempo, volta igual, né? O Vitor Pereira não faz mudanças e eu concordei. Falei assim, cara, beleza, né? O time tava bem, vamos. E o Corinthians tava bem, cara. O Renato Augusto bem, né? O Yuri, o Roger Guedes ali, pra mim tava bem também. Só que faltou mais chute no gols, né? Faltou mais esse tipo de lance. Só que, cara, que infelicidade. O momento, sabe o momento que a gente perdeu essa partida? Na hora que o Rafa se machuca, né? Que ele sente a coxa ali. Aí ele é substituído entre o Fagner. E o Fagner entra ovacionado. Mas pausa aqui, né? Pausa aqui. Eu ainda não quero falar do Fagner, né? Voltando pra partida inicial do jogo. Aquele lance que o Roger Guedes faz a falta no Gustavo Gomes. Ridículo o VAR ter que chamar aquilo pra querer falar que fosse expulsão. Né? Achei que o árbitro acertou ali. Ah, mas é porque você torce pro Corinthians que você tá falando isso. Mano, pelo amor de Deus, alguém falar que aquilo era pra expulsão, né? Falta, beleza, né? E aí teve o lance depois do Roger Guedes sofrer a falta e o juiz sequer dá falta. Não acho que aquilo era pra expulsão também, mas era falta. Foi falta. Só que o árbitro não deu, cara. É inacreditável isso. Inacreditável. Acho que praticamente todas as faltas em cima do Roger Guedes ele não apitou, né? Só pra... e não acho que isso tenha influenciado ali no lance de ter ganhado ou não a partida. Teve lance no segundo tempo também, ali da bola na mão, né? Que na minha opinião, cara... não que eu acho que isso seja pênalti, mas diante de todos os cenários que a gente vem vendo ultimamente da bola bater na mão...
tudo estão aplicando o pênalti. Então, na minha opinião, ali seria um pênalti. O Corinthians teria a oportunidade de empatar o jogo, né? Mas, enfim. Agora sim, voltando pra falar do Fagner, cara. Voltando pra falar dos jogadores, no caso, né? Achei que o Bruno Mendes e o Balbuena foram bem. A dupla de zaga do Palmeiras também é absurda, não tenho o que falar. O que esse Gomes joga é um absurdo. Só que na bola, as paradas, o Palmeiras não levou perigo. Dessa vez, não levou perigo. Só que aí entra o Fagner, né? Entra o Fagner no lugar do Rafael Ramos. E aí que tá, gente. Eu já vi na internet o pessoal pedindo fora VP, fora não sei o quê. Só que eu vi também que no apito final da partida a torcida começou a pegar no pé dos jogadores ali. E aí a pergunta que eu te faço, de verdade a pergunta que eu te faço, quem é o maior culpado, né? E aqui eu não tô falando de diretoria não, a gente sabe que a diretoria do Corinthians tem muita culpa, a maior culpa é da diretoria do Corinthians. Mas o que vocês estão vendo da partida do Corinthians? O que vocês conseguem enxergar? Porque, cara, eu não quero ser leviana aqui nem nada do tipo, né? Mas a sensação que eu tenho assistindo, pô, você vê o Fagner, né? Sabe aquele ditado, né? Uma laranja podre consegue estragar todas as outras. E o Fagner é um puta de um jogador, cara. A gente conhece o Fagner, a gente sabe o quanto o Fagner... Quantos anos seguidos o Fagner foi o melhor lateral direito do Brasil? Quantos anos? Só que o que tá acontecendo com esses últimos jogos do Fagner, gente? Sempre foi um lateral que subia. Na mão do Silvinho, a gente viu que o Fagner não subia, a gente criticava o Silvinho. Tá, beleza. Na mão do Vitor Pereira, né, nesses últimos jogos, a gente tá vendo que o Fagner não tá subindo. Só que a gente olha, quando a câmera foca no Vitor Pereira, ele pedindo pro time sair. Sai, pedindo pro time sair. Diferentemente de quando era com o Silvinho, que o Silvinho falava pro time recuar, né, pro time parar e recuar. Com o Vitor Pereira, a gente vê ele pedindo pro time sair. E o Fagner não tá subindo. E o Fagner tá andando, tá dando aquelas trotadinhas dele. Errou naquele jogo contra o Flamengo lá, vocês lembram disso, né? E a culpa caiu em cima de quem? Caiu em cima do Rony, porque o Rony foi dar o bote no DH Arrascaeta e não deu certo. Beleza. E de novo, quem que erra o passe? Aí você vai me falar assim que foi um erro. Cara, é erro besta. Tem muito erro besta, mas o Fagner errar uma bola dessa, cara, isso é inadmissível, né? E você vê que injustamente, cara, né? Nossa, eu fiquei triste demais. Preferia que fosse até o Bruno Mendes, que é criticado algumas vezes, né? Mas justo o Rony, cara, que faz o gol contra ali e pronto. Já começa na internet aí, nas redes sociais, o Rony não sei o que, né? Mas é engraçado como não cai em cima dos medalhões, né? Como não cai em cima, o peso não cai em cima do Fagner. Porque, cara, ridículo o que o Fagner fez, cara, ridículo. Engraçado a gente ver que a gente meio que, às vezes a gente quer dar uma de treinador e a gente pode errar também, né? Porque na minha visão, quando saía a escalação, pra mim era o time ideal tirando os laterais ali, né? Que eu iria com o Fábio Santos e com o Fagner. Só que depois do que aconteceu nessa partida, né? O Rafa tinha que ser titular absoluto e eu não colocaria o Fagner. Só que é muito fácil a gente falar isso depois que acontece o jogo. Tô pé da vida? Cara, não tem como eu falar que eu tô puta, sabe? No sentido do resultado do jogo em si. Eu só sei lá, mano. Alguma coisa tá acontecendo, gente. Alguma coisa está acontecendo. E eu espero de verdade que a torcida abra os olhos pro lado que tá errado, de fato. Consiga enxergar o que tá errado, né? Eu sei que tem gente que vai, cada um, né, vê o jogo de uma maneira, cada um dá o seu pitaco ali sobre quem que errou, quem que foi, se é fora Vitor Pereira, se é fora jogadores, né? Mas analisa os últimos anos do Corinthians, os últimos treinadores que treinaram o Corinthians, né? E outra coisa que eu peço também, volta nas entrevistas, na época que o Silvinho era treinador do Corinthians, como os jogadores do Corinthians elogiavam o Silvinho. E o porquê, né? O porquê que os jogadores do Corinthians elogiavam o Silvinho. E hoje você vê os jogadores na zona mista, né? Já dá aquela indiretinha no sentido, tô na posição errada, tô isso e aquilo, não sei o quê, né? Então, se a gente começar a analisar esses pequenos detalhes aí, eu acho que fica meio claro o que tá acontecendo. Pelo menos na minha opinião. É achismo, é o que for, não tem como provar nada. Como eu disse... agora, se tratando de Campeonato Brasileiro, né, gente? Pra mim, o Corinthians precisaria ganhar todos
E torcer ainda pro Palmeiras perder 3 partidas seguidas, o que vai ser... 3 seguidas não, né? Mas perder 3 partidas, o que vai ser muito, muito difícil nesse Campeonato Brasileiro. É o franco favorito ao título brasileiro. Ainda tem o risco do Fluminense passar a gente, né? E agora, quarta-feira, tem um jogo extremamente importante na Copa do Brasil. E eu sei que o vídeo tá ficando longo, mas é tanta coisa pra falar, cara, é tanta coisa. E aí, né, tem a Copa do Brasil, o Corinthians tendo que reverter um placar de 2-0 contra o Atlético Goianiense. É obrigação? Na minha opinião, seria obrigação. Mas será que isso vai acontecer? Vocês acreditam que isso vai acontecer com o futebol que vem apresentado? Com alguns jogadores aí jogando dessa forma? E sabe o que é engraçado? Quando a gente para voltar no início do trabalho do Vitor Pereira, não no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, quais as peças que ele tinha em mão ali, né? E era engraçado como essas peças estavam funcionando, né? Os jogadores miúdos, né? Os jogadores da base ali estavam funcionando. E a gente ficava naquela expectativa. Pô, se com os miúdos a gente tá conseguindo fazer o placar, a gente tá conseguindo se manter líder do Campeonato Brasileiro, se manter em segundo colocado. Vocês imaginam quando os caras que vieram, os contratados, aí, esses grandes jogadores, que muitos estavam machucados, quando eles voltar, como eles não vão acrescentar esse time? Só que o que tá acontecendo, né? Quando esses caras voltam, quando esses caras podem jogar, né? Parece que quando eles entram, o time piora, né? Então, é triste falar isso, mas com os miúdos lá, né? Que tava aquele time feio mesmo, mas que conseguia um golzinho ali e outro ali, parecia que tava melhor, né? Não vou fazer um vídeo exaltado aqui nem nada, porque... é aquilo, cara. Não é que eu tô puta, eu tô desanimada. É triste. E quando a gente coloca uma coisa na cabeça, independente se a gente tá certo ou não, é difícil tirar, né? É difícil tirar, ainda mais quando eu vejo esse futebol. E, bom, minha opinião é essa, gente. Teve um momento ali que a câmera foca no Vitor Pereira. Isso já tinha sido que uns 5 minutos depois do gol já, que ele já tinha ficado pistola. Ele tá daquele jeito dele, né? Abaixado ali no gramado, assistindo a partida e meio que balançando a cabeça. E eu tava igualzinha, porque, tipo, meu, é inacreditável. É inacreditável e parece que ele tem essa sensação também, sabe? Olhando hoje, vendo hoje esse Corinthians, eu duvido que o Vitor Pereira fique pro ano que vem. Eu duvido. Mas eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que tá acontecendo? Vocês acham que é os jogadores querendo derrubar o treinador, o Vitor Pereira? Vocês acham que o Vitor Pereira tá errando demais mesmo, ele tem que sair do Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Mas deixa a sua opinião honesta, né? Porque eu de verdade, gente, acho que o Vitor Pereira erra, mas eu não queria que ele saísse do Corinthians. Eu não queria que ele saísse agora, porque pra mim é outra coisa que tá acontecendo. E pra mim, o pior jogador dessa partida foi o Fagner. Não jogou o tempo todo, mas quando entrou, fez o que fez, né? Então o Fagner, pior jogador da partida. Estava gostando muito do Rafael Ramos, do Renato Augusto e do Balbuena. É isso.